contramão das orientações que ainda devem ser seguidas, já que a pandemia não acabou, apesar de o número de mortes por Covid-19 ter diminuído, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. A queda é de 31% na média móvel de mortes nos últimos 7 dias, quando comparado ao período das 2 últimas semanas. O momento mais crítico da doença no Pará foi no dia 4 de junho, quando o estado atingiu o pico do número de mortes. Foram 247 naquele dia. Exatamente 2 meses depois, 19 pessoas morreram. A redução do número de óbitos, de mortes por Covid, ela reflete a questão da redução também do número de casos. Se você reparar, nós tivemos uma estabilização do número de casos novos nas últimas semanas. Isso teve também uma repercussão no número de óbitos. E também reflete a questão da melhor possibilidade desse paciente ser atendido em uma unidade de terapia intensiva ou em outro serviço específico para a Covid. Mesmo assim, Belém ainda é o município com o maior percentual de casos, seguido por Parauapebas, Ananindeua e Marabá. Cenário que exige atenção redobrada de pacientes que possuem alguma comorbidade. Cardiopatia, diabetes e asma são as mais comuns registradas no Pará pela CESPA. Beatriz é diabética e teve Covid-19 há cerca de 2 meses. O medo acompanhou o isolamento em casa, mas hoje está tudo bem e os cuidados aumentaram ainda mais. Quando eu saio sempre de máscara, até se for para ir no supermercado, até se for para passear com meu cachorro, aqui na frente, porque a gente tem que ter o máximo de cuidado possível, porque essa doença não é brincadeira, não é uma coisinha leve. E muitas pessoas podem vir a óbito por conta de uma coisa pequena, um desleixo. A pessoa simplesmente achar, não vou pegar, não vou pegar de novo. Ninguém sabe como é que é essa doença direito. Então a gente não pode vacilar. Uma grande parcela da população, tanto do estado como da área metropolitana, ainda não foi causador da Covid-19. Então, essa população, essa parte que não foi detectada como sendo positivo, é justamente a parte que corre o risco de evoluir com a doença. A gente precisa também recordar que a pandemia é causada por um vírus, o qual a gente não tem um medicamento eficaz, a gente não tem uma prevenção medicamentosa, não tem uma profilaxia medicamentosa e, infelizmente, nós não temos ainda uma vacina. Então, a única medida de prevenção neste momento é realmente você utilizar as medidas sanitárias de distanciamento e uso de máscara. A CESPA informou que atua por meio da Vigilância Sanitária Estadual, junto às vigilâncias sanitárias dos municípios para dar suporte em fiscalizações e treinamentos para agentes municipais. Além disso, informou que realiza auditorias em estabelecimentos e que emitiu várias notas técnicas sobre os cuidados que devem ser adotados para o combate à Covid-19. Com a retomada gradual das atividades, a Vigilância Sanitária já programa um novo ciclo de ações de cunho educativo e fiscal em praças, ambientes abertos e pontos turísticos, onde agentes irão orientar a população e os vendedores ambulantes quanto às medidas de prevenção contra o novo coronavírus. E os números da CESPA reforçam que todos nós precisamos continuar atentos e cautelosos. Veja aqui comigo no telão os dados que foram divulgados pela Secretaria de Saúde Pública e informam o panorama, da doença aqui no estado. Total de confirmados por meio de exames, 164.759, de óbitos, 5.854 e o número de pessoas que conseguiram se recuperar até o momento da Covid-19 é de 149.284. O número de casos de dengue, zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, caiu quase 90% em Belém no primeiro semestre de 2020, se comparado ao ano passado. Especialistas acreditam que o fato das pessoas terem ficado mais em casa por causa da pandemia contribuiu para a redução. Visita durante a pandemia? Bom, pelo menos essa aqui está liberada. A chegada dos agentes da vigilância epidemiológica nas casas tem causado mudanças de hábitos. Mudou muitas coisas, porque nós temos de ajudar a nossa comunidade, Porque se nós colocar a terra no vaso, não vai ter como dar a doença, Tereza tem pavor de doenças como dengue, zika e chikungunya.
Por isso, faz questão de abrir a casa para os agentes que nunca encontraram foco sequer por aqui. Eles são bem recebidos na minha casa porque eles tragam segurança para a gente. Fazemos nossa parte, eles também que têm que fazer a parte deles. A gente entra dando uma aula de educação, ensinando como se deve fazer, né, orientando eles, né, o dever de manter todo o tempo limpo, organizado. Os agentes que atuam no Tapanã fazem o mesmo trabalho em outros bairros da capital. Talvez por isso o serviço tenha tido resultados surpreendentes. O número de casos confirmados de dengue, zika e chikungunya em Belém caiu 87%, segundo o último boletim epidemiológico da SESMA. Em 2019, foram registrados de janeiro a julho 1.112 casos confirmados das doenças. Já no mesmo período deste ano, acredite, este número caiu para 140. Foi uma redução e tanto. Separados, o número de pessoas infectadas por chikungunya caiu bastante. O de zika seguiu com uma redução impressionante de 100%. A única exceção foi a dengue. O número de casos da doença aumentou. Quando a gente pensa dengue separado de chikungunya e zika vírus, a gente vê um pequeno aumento no número de casos de dengue. Mas, no geral, as arboviroses, houve uma redução, quando a gente vê em linha geral. Para esta infectologista, a pandemia contribuiu para a redução de casos. As pessoas permanecendo em casa tiveram um cuidado maior com os espaços de casa, os espaços externos, o peridomicílio, né? É claro, toda a população acabou intensificando as medidas de limpeza, de desinfecção. Não dá para relaxar. É preciso sempre estar em alerta. Eles devem sempre manter o ambiente deles arejado, as fossas fechadas e também caixas de gordura fechada, valas todo limpa. O avião da FAB, que ficou retido em Jacareacanga ontem depois de um protesto de garimpeiros, deixou a cidade hoje de manhã com destino a Brasília. Ricardo Salles e fiscais do Ministério do Meio Ambiente foram ontem para a região atuar no combate a garimpos ilegais na terra indígena Munduruku. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, o local é rico em ouro e a extração ilegal é feita por grupos indígenas. Ricardo Salles usou a própria rede social para postar imagens da área de garimpo. Depois que ele deixou o local, a pista do aeroporto foi bloqueada pelos indígenas. Eles só concordaram em liberar a decolagem da aeronave da FAB, que levava os fiscais do Ministério, caso uma comitiva deles fosse recebida pelo governo federal. Hoje, pela manhã, o avião saiu de Jacareacanga, levando 6 indígenas. E a Polícia Federal de Santarém realizou hoje uma operação de combate à extração ilegal de ouro dentro da terra indígena Munduruku, também em Jacareacanga. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Novo Progresso e no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba. As investigações apontam que um grupo formado por integrantes de uma mesma família atuava na exploração ilegal do minério. A Justiça Federal determinou ainda o sequestro de bens dos investigados. O valor chega a quase 8 milhões de reais. Os crimes investigados são de associação criminosa, exploração sem autorização de matéria-prima pertencente à União e dano ao meio ambiente. E uma mulher foi morta hoje em São Francisco do Pará, no nordeste do estado. O crime ocorreu em um posto de combustíveis na BR-316. A vítima foi identificada como Elissandra Rocha Tavares, de 45 anos, e seria a garota de programa. Segundo a Superintendência da Polícia Civil de Castanhal, ela recebeu vários golpes de faca de Francisco Charles dos Reis Rodrigues, motorista de caminhão que foi preso em flagrante. Elissandra chegou a ser levada para a unidade de pronto atendimento de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a superintendência, o motivo do crime foi o desaparecimento de um celular. O caso está sendo investigado pela delegacia de Castanhal. E a gente conta com a sua participação, basta marcar nas redes sociais a hashtag você no JL2. Estamos esperando. Veja a seguir, 2 pessoas morrem e várias ficam feridas depois do rompimento de um reservatório de água em Almerim. Agora